Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus? Gente, eu trouxe aqui uma oração para compartilhar com vocês. O nome dessa oração é Deixe o Futuro. Que diz assim: Deus, eu te agradeço porque o Senhor me ensina diariamente que a verdadeira fé não está em saber tudo antes de agir, mas em obedecer aquilo que já nos foi revelado. Assim como Abraão obedeceu sem ter todas as respostas, eu também quero aprender a confiar em Ti, mesmo quando não entendo o caminho completo. Dai-me um coração disposto a obedecer hoje. Quando a ansiedade pelo futuro tentar me paralisar, ensina-me a descansar no presente. Não quero viver calculando desafios que ainda não chegaram, nem medindo minha fé pelo que imagino precisar amanhã. Ajuda-me a viver cada dia com a confiança de que a tua graça se renovará conforme cada necessidade, exatamente como o Senhor já me prometeu. Ajuda-me a contar os meus dias. Quero olhar para o cajado que está na minha mão, aquilo que já quero olhar para o cajado que está na minha mão, aquilo que já foi entregue a mim agora, ao invés de ficar ansioso com aquilo que ainda não aconteceu. Ensina-me a reconhecer que a obediência começa com o presente e que a tua direção se manifesta passo a passo sob a tua providência constante. Espírito Santo, renova minha fé e purifica meu coração, para que eu não tente carregar pesos que Deus nunca me entregou. Quando a preocupação vem, lembra-me das palavras de Jesus, que me convidam a confiar em Ti em cada dia. Eu sei que cada dia traz sua própria graça e seu próprio cuidado. Não preciso correr contra o tempo, pois sou amigo de quem o criou. Amém. Que eu esteja firme em Tua presença, seguindo em obediência hoje, não com medo constante do amanhã. Que eu possa responder ao Teu chamado no agora, com fé e confiança, segurando aquilo que está em minhas mãos e crendo que o mar será aberto quando for o tempo certo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos para o devocional de Spurgeon. 16 de fevereiro. De devocional de hoje é referente a Filipenses. Abra sua Bíblia em Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Filipenses capítulo 4, versículo 11.
Nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 20. Ok? Filipenses capítulo 4, versículos 10 ao 20. Que diz assim a palavra do Senhor. Agradecimento de Paulo. Uma uma introdução dessa parte diz assim: é com razão que Paulo agradece aos cristãos de Filipos, pois eles tinham enviado ajuda para ele, através de Epafrodito. Antes disso, eles o tinham ajudado quando ele estava em Tessalônica. E bem no início, tinham feito a mesma coisa logo que ele saiu da província da Macedônia. Paulo compara essa ajuda a um sacrifício oferecido a Deus, sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. Versículo 10 diz assim: na minha vida em união com o Senhor, fiquei muito alegre, porque vocês mostraram de novo o cuidado que têm por mim. Não quero dizer que vocês tivessem deixado de cuidar de mim. É que não tiveram a oportunidade de mostrar esse cuidado. Não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação. Quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar nas minhas aflições. Vocês, filipenses, sabem muito bem que, quando eu saí da província da Macedônia, nos primeiros tempos em que anunciei o Evangelho à igreja de vocês, a igreja de vocês foi a única que me ajudou. Vocês foram os únicos que participaram dos meus lucros e dos meus prejuízos. Em Tessalônica, mais de uma vez precisei de auxílio e vocês o enviaram. Não é que eu só pense em receber ajuda. Pelo contrário, quero ver mais lucros acrescentados à conta de vocês. Aqui está o meu recibo de tudo que vocês me enviaram, e que foi mais do que o necessário. Tenho o que preciso, especialmente agora que Epafrodito me trouxe as coisas que vocês mandaram, as quais são como um perfume suave oferecido a Deus, um sacrifício que Ele aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o que vocês precisam. Ao Deus e Pai seja dada a glória para todo o sempre. Amém. E o versículo em destaque é o versículo 11, que diz:
Não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Amém. Vamos ver o que Spurgeon fala sobre esse versículo. Essas palavras nos demonstram que o contentamento não é uma propensão natural do homem. Ervas daninhas crescem rapidamente. A cobiça, o descontentamento e a murmuração são tão naturais ao homem como os espinhos para o solo. Não precisamos semear cardos e silvas. Eles nascem naturalmente e em abundância, porque são nativos da terra. Da mesma forma, não precisamos ensinar os homens a reclamar. Eles reclamam rápido o bastante, sem nenhum aprendizado. Porém, as coisas mais preciosas da terra devem ser cultivadas. Se quisermos ter trigo, precisamos arar e semear. Se quisermos flores, devemos ter um jardim e todo o cuidado com ele. Então, contentamento é uma das flores do céu. E se o quisermos, ele deve ser cultivado. Não crescerá em nós naturalmente, não crescerá em nós naturalmente. Apenas a nova natureza pode produzi-lo. E mesmo assim, devemos ser especialmente cuidadosos e alertas para manter e cultivar a graça que Deus semeou em nós. Paulo diz: aprendi a viver contente. Isto equivale a dizer que houve um tempo em que ele não soube como. Custou a ele algumas dores para alcançar o mistério daquela grande verdade. Sem dúvida, algumas vezes ele achou que havia aprendido e então caiu. E quando finalmente conseguiu, pôde dizer, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele, como um homem idoso e grisalho, às portas do túmulo, um pobre prisioneiro, acorrentado na masmorra de Nero, em Roma, podemos bem estar dispostos a suportar as debilidades de Paulo e compartilhar a fria masmorra com ele. Se também, por qualquer meio, estivermos dispostos a alcançar seu equilíbrio, sua boa medida. Não pense que você pode aprender a viver contente com lições teóricas ou aprender sem disciplina. Não é um poder que possa ser exercitado naturalmente, mas uma ciência a ser adquirida aos poucos. Sabemos isso por experiência. Irmão, cale aquele lamento natural que seja e continue a ser um aluno aplicado na faculdade do contentamento. Amém. Vamos para a leitura em
Salmos. Salmos de número 86. Pedido de socorro em tempos de angústia. Uma introdução desse salmo diz: Salmo de súplica. Referência, Salmo 3, versículo 1. De um israelita que pede a Deus que o livre dos seus inimigos. Ele tem sido fiel e está certo que Deus escutará a sua oração. Primeiro, gritos pedindo o socorro divino. Versículos 1 a 7 do Salmo 86. Segundo, Deus é louvado pela sua grandeza. Versículos 8 a 10. Terceiro, promessa de obedecer a Deus, louvor pela sua bondade e oração pedindo a sua proteção. Versículos 11 a 17. E os Salmos inicia assim: Oração de Davi. Ó Senhor, escuta-me e responde-me, pois estou fraco e necessitado. Salva-me da morte, pois sou fiel a ti. Salva-me, porque sou teu servo e confio em ti. Tu és o meu Deus, tem compaixão de mim, Senhor, pois eu oro a ti o dia todo. Ó Senhor, alegra o coração deste teu servo, pois os meus pensamentos sobem a ti. Ó Senhor, tu és bom e perdoador, e tens muito amor por todos os que oram a ti. Escuta, ó Senhor, a minha oração, e ouve os meus gritos pedindo socorro. Em tempos de angústia, eu te chamo, pois tu me respondes. Não há nenhum Deus como tu, Senhor. Não há nenhum que possa fazer o que tu fazes. Todos os povos que criaste virão e se curvarão diante de ti. Eles louvarão a tua grandeza, porque tu és poderoso e fazes coisas maravilhosas. Só tu és Deus. Ó Senhor Deus, ensina-me o que queres que eu faça, e eu te obedecerei fielmente. Ensina-me a te servir com toda a devoção. Senhor meu Deus, eu te louvarei com todo o coração e anunciarei a tua grandeza para sempre. Como é grande o teu amor por mim! Tu não deixaste que eu fosse levado para o fundo do mundo dos mortos. Ó Deus, estou sendo atacado por gente orgulhosa. Um bando de pessoas violentas está querendo me matar. Pessoas que não querem saber de ti. Mas tu, Senhor, és Deus de compaixão e de amor. És sempre paciente, bondoso e fiel. Olha de novo para mim e tem misericórdia de mim. Dai-me a tua força e salva-me, pois eu te sirvo. Como te serviu também a minha mãe. Ó Senhor Deus, dai-me uma prova da tua bondade. Então os que me odeiam verão que tu tens me ajudado e consolado
e consolado, e ficarão envergonhados. Vamos para algumas referências e comentários do Salmo 86. Salmo 86, título hebraico, referência, Salmo 4, versículo 1. Salmo 86, versículo 2. Salva-me da morte. Os inimigos ameaçam matar o salmista. Referência, versículo 14 do Salmo 86. Mas Deus o livrou uma vez. Versículo 13 do Salmo 86. E o livrará de novo. Versículo 17 do Salmo 86. Salmo 86, versículo 5. Bom e perdoador. Referências, Êxodo, capítulo 34, versículo 6. Números, capítulo 14, versículo 18. E Salmos 130, versículo 4. Salmo 86, versículo 6. Escuta a minha oração. Referência, Salmo 50, versículo 15. Salmo 86, versículo 8. Não há nenhum Deus como tu. O Deus de Israel é mais poderoso do que todos os deuses. Referências, Êxodo, capítulo 15, versículo 11, Deuteronômio, capítulo 3, versículo 24, Salmos 77, versículo 13 a 15, e Jeremias, capítulo 10, versículo 6. É o Criador de todas as nações, que o louvarão. Referências, Isaías, capítulo 24, versículo 15, Apocalipse, capítulo 15, versículo 4. E é o único Deus. Referência, Isaías capítulo 45, versículo 20 a 21. Salmos 86, versículo 9. Todos os povos louvarão a tua grandeza. Referência, Apocalipse, capítulo 15, versículo 4. Salmos 86, versículo 11. O que queres que eu faça? Isso traduz o texto hebraico que traz o teu caminho. Referência, Salmo 25, versículo 4. Salmo 86, versículo 13. Levando para o mundo dos mortos. Levado para o mundo dos mortos. Referências, Salmo 6, versículo 5 e Salmo 88, versículo 11. Salmo 86, versículo 14. Não querem saber de ti. Referência, Salmo 54, versículo 3. Salmo 86, versículo 15. Compaixão, amor. Referências, Êxodo, capítulo 34, versículos 6 e 7. Salmo 103, versículo 8. Salmo 145, versículo 8. E Tiago, capítulo 5, versículo 11. Salmos 86, versículo 16.
como te serviu também a minha mãe. A fé e a dedicação da mãe do salmista são mais uma razão para que Deus atenda o pedido dele. Referência Salmo 116, versículo 16. E por fim, Salmo 86, versículo 17. Uma prova, algum acontecimento que mostre que Deus protege o salmista. E é isso, gente. As referências e comentários do Salmo 86. Que Deus os abençoe.